O céu é o nosso lugar. Não esqueça, o teu lugar não é o inferno. E nunca aceite isto. O céu é o nosso lugar. E diz a palavra em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais ou espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. Queridos, tem uma ilustração que eu gosto muito de citar, de uma criança. Devo ter citado já aqui, em algum momento. Uma criança, ela constrói um barquinho. E aquele barquinho que ela construiu, com muito amor, com muito carinho, muito perfeito, digamos, ela brincava com ela, com aquele barquinho, com ele, e no córrego ou nas corredeiras de pequenos riachos, ali estava aquela criança colocando o barquinho para passar por sobre as águas. Mas veio uma pequena enxurrada e levou aquele barquinho. E aquele barquinho desceu rio abaixo e ele perdeu o barquinho nas correntezas. Uma certa vez aquela criança andava pelo centro da cidade e em uma loja ali estava na vitrine aquele mesmo barquinho. E ela ficou surpresa. E entrou na loja e percebeu que era o seu barquinho que ele construiu. Mas estava à venda. E ele disse: vou tomar tudo que eu tenho. Por mais importante que seja, por mais valioso que seja, e vou comprar aquele barquinho. E assim fez. O que havia de mais importante, de mais valor, de maior valor, aliás, ele foi e comprou aquele barquinho. Com aquele barquinho nas mãos, ao sair da loja, ele olha para aquele barquinho e diz: agora você me pertence por 2 vezes. Me pertence porque eu te criei, e me pertence porque eu te comprei. E te comprei com o que eu tinha de mais valor. Sabe, irmãos, assim somos nós também. Pertencemos a Deus, porque Ele nos criou, e pertencemos a Deus, porque Ele nos comprou. E com o que havia de maior valor. Deus não nos comprou para perder a cada um para o inferno. Não. Eu não gosto de falar, de pregar sobre o inferno, de falar insistentemente até sobre as práticas do mal que muitas vezes praticamos, até sobre a prática dos erros que muitas vezes praticamos, mas sobre o mal em si, não. Sobre o lugar que a ele pertence e que está reservado para uma eternidade no lago de fogo, não. Porque o que importa para todos nós é o que
somos quando por Deus somos comprados. Sabe? Deus nos criou e nos comprou. Ele tomou a decisão e assim escolheu a cada um de vocês para ser propriedade dele. Ah, mas espera aí, eu não tenho dono, eu sou livre e faço da minha vida o que bem entender. Ou você faz a tua vida para um lado ou para o outro. Ou faz e segue o bem, ou faz e segue o mal. Só que Deus não quer que você siga, nem eu, nem nós sigamos o mal. Porque Deus nos deu por direito os céus. A cada um de vocês. Mas tem a questão dos eleitos. Tem a questão do que Ele quer que a você lhe pertença o céu. E isso não contraria em nenhum momento a doutrina da eleição. Falaremos sobre isso lá na frente, muito lá na frente, em algumas vezes. Falaremos sobre isto. O que importa e interessa é para o que Ele te separou, para o céu. O texto é claro em dizer que lhe pertencemos, antes mesmo de ser, e que lhe pertencemos por uma escolha sua, vontade soberana, um querer absoluto, que vai além do meu querer, que vai além do querer do mal, vai além do querer de quem quer que seja e do que quer que seja. Ele quis você. E por tua causa, Ele entregou tudo o que tinha de maior valor, seu filho, para que a você fosse dado o direito de viver com Ele nos céus. Que coisa linda! Que coisa linda! Como falaremos muitas semanas em Efésios, e como vocês já me conhecem, eu sou cuidadoso, e mesmo sendo cuidadoso, eu ainda demoro. Imagina se eu fosse pregar uma mensagem por inteiro. Um assunto, discutir com vocês por inteiro. Além do que eu também acho importante que sejamos bem instruídos no que ele diz, e para isso é importante trabalhar com cuidado a cada texto. Mas estaremos falando neste texto de Efésios 3, de 1 a 6, em 3 oportunidades onde diremos que devemos ser gratos a Deus por todos os benefícios que Ele nos proporciona. Primeiro, existe uma proposta. É isso que aprendemos como lição do texto. Existe uma proposta, uma promessa de bem maior à nossa vida. Se você ler o texto, você vai entender isso. E essa proposta, essa promessa de bem maior é de que há uma morada celestial. E ela te pertence. E Ele, por causa disto, usou de toda a sua vontade absoluta para que tivéssemos direito a esta morada. E, finalmente, também estarei falando que Deus, e aprendemos isso no texto, que Deus torna esses escolhidos, eu e você, nós, torna esses escolhidos, por força deste seu amor, apropriados a morar. Notem, apropriados a morar nos céus. Porque não é simplesmente chegar, como diz Xuxa, né? Com todo respeito a quem respeita a Xuxa, eu também não tenho nada contra ela, muito pelo contrário. Foi da minha infância. Mas ela diz, olha, o cara lá de cima, o paizinho, mas não é bem assim, o cara lá de cima, nem o paizinho. Há um erro de interpretação. E todos nós somos filhos. Não é bem assim.
é preciso algumas coisas acontecerem. É preciso que algo mais, além do dizer, olha, meu paizinho, meu papaizinho, sabe, ei cara, ei Cristo, ei cara, estou aqui, não, não, não. É preciso algo mais do que isto. E o texto, ele nos ensina isto. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a gratidão que devemos ter pelo acesso às gloriosas bênçãos de Deus. Pastor, o senhor não imagina como é minha vida. Para dizer que a minha vida é de gloriosas bênçãos de Deus. Talvez eu não conheça a sua vida, nem você conhece a minha. E por mais difícil que seja, mas quando confiamos em Deus e nas suas promessas, e tomamos estas promessas para a nossa vida, confiantemente, devemos ser gratos. Perdi minha mãe há 2 anos, 3 anos. Foi uma perca este mês, outubro, 3 anos. Foi uma perca, todo dia, o dia todo, eu falava com a minha mãe, quando eu estava aqui já morando, por videoconferência, 2, 3 vezes. Ela ligava do nada. Meu filho, eu queria ouvir tua voz. Tá bom. Do nada. Quando eu ia na casa dela, com 60 anos, eu colocava minha cabeça no colo dela e ela dava cafuné em mim. É tua mãe, né, João? A tua sogra, a tua mãe... Ah, sim, desculpa. Mas é tão bonita quanto a tua mãe. São lindas. Deus abençoe. E digo isso com muito respeito. Espero que Grazi ainda bote a cabeça no seu colo. Espero que Bruna ainda bote a cabeça no colo de auxiliadora. Espero que ainda Bia, mesmo depois de casada, ainda bote a cabeça no colo do papai ou no colo da mamãe. E assim por diante. Aproveitem. Aproveitem. Porque dói. Sabe? Dói. Mais do que isso, irmãos, eu penso, é a dor de Deus em entregar o seu filho sabendo que ele iria à morte. Por pessoas que não queriam e ainda hoje, muitas vezes, não estão nem aí para ele. Às vezes. Cristãos ou não, que não estão incomodados em serem gratos a Deus, em bendizerem a Deus, por todas as bênçãos e por todos os benefícios, ou por todas as glórias, ou por todas as maravilhas, o que queiram dizer. Como eu sou grato até hoje, pelo que foi minha mãe na minha vida, muito mais a Deus, pelo que Ele é, e tenho certeza sempre será a minha vida. Paulo sabia da importância em dizer, bendito seja Deus. E Paulo mesmo em suas dores, em seus sofrimentos, em suas lamúrias, ele dizia, bendito seja Deus. Bendizer ao Senhor é engrandecer a este Senhor. Bendizer ao Senhor é como diz o salmista em Salmos 68, 19, que no dia a dia, saber que no dia a dia Ele carrega as nossas cargas. Se você está acordado ou dormindo,
se você está atento ou não, Ele está carregando as suas cargas. E quando Paulo começa o texto dizendo bendito seja o Senhor, para lá na frente falar das bênçãos, ele sabia quem era Deus e o que significava Deus na vida dele. Sabe? Obrigado. O que significava Deus na vida dele. Sabe? Bendito seja Deus. Porque Deus é abençoador. Vejam, irmãos, bem redundante, Deus é abençoador com bênçãos de maravilhas e salvação. Paulo ia além da vida dele, limitada a essa esfera terrena, porque ele sabia que muito mais de Deus vinha das suas maravilhas de salvação. Como diz o salmista em Salmos 68, porque o salmista, e acredito que Paulo conhecia, evidentemente, porque era um estudioso da palavra de Deus, e ele sabia muito bem que o Deus, além de carregar as nossas cargas do dia a dia, é este que é a nossa salvação. A minha e a tua salvação. Para começar a falar sobre o céu, é nosso. É lógico que, dando Paulo essa ideia de que o céu é nosso, e veremos isso na continuidade da explanação da fala, ele sabia que do Senhor vem a nossa salvação. Salmos 34, versículo 1 a 3, lemos que bendizer ao Senhor é uma obrigação contínua. Eu dizia para um irmão e orava com ele dentro do supermercado. Só não vou citar o nome aqui, tá? Lógico, evidente. Questão de ética. Mas eu dizia e orava. O texto é bem claro em dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não é assim? Alegrei-me. Se o texto diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque havia tristeza. Então a tua tristeza, a tua preocupação, sabe? As tuas lamúrias, as tuas angústias, os teus desesperos, as tuas críticas ao mundo e a tudo que venha a você, não deve ser motivo para te impedir de bendizer, de engrandecer, de enaltecer, de glorificar ao teu Deus, o Deus da tua salvação. Sabe? Não deve ser motivo para interromper o meu glorificar a Deus. Mas está tudo fechado, pastor, na minha vida. Está tudo difícil na minha vida. Todos estão me traindo e todos estão me ferindo. Salmos 34, novamente digo, de 1 a 3. Devemos bendizer ao Senhor continuamente, como uma obrigação. Ninguém para de comer. Ninguém para de tomar água. Ninguém para de se divertir. Ninguém para de namorar. Ninguém para de ter amigos. Ninguém para de trabalhar. Ninguém para de ganhar dinheiro. Ou de querer ganhar dinheiro. Por que vamos parar de bendizer ao Senhor, de engrandecer ao Senhor? Ninguém deixa de se preocupar. Ninguém deixa de sorrir ou de chorar. Ninguém deixa de ter raiva ou de perdoar por amor. E por que vamos deixar de bendizer ao Senhor?
Salmos 34, 1-3, é bem claro, bendizer ao Senhor deve ser algo contínuo à nossa vida. É preciso, irmãos, que o nosso testemunho conduza o outro a se maravilhar com as bênçãos de Deus, com as glórias de Deus. E para que isso aconteça, eu devo continuamente louvar ao Senhor. Eu posso ter a minha geladeira, 2, 3 quilos de filé, ou apenas meio quilo de costela, ou 300 gramas de frango, sei lá, ou 4 ovos, sei não. Eu posso ter um armário cheio de roupas, ou apenas 2 peças de roupas, uma suja, outra lava, outra suja, outra lava. Sim. Uma certa vez eu dizia para alguém, há muito tempo atrás, eu vou juntar um dinheirinho para comprar um carrinho. Eu sou louco por um fusquinha, eu ainda vou ter um fusquinha na minha vida. Acho lindo, né? O bichinho todo, parece uma baratinha. E aí a pessoa olhou para mim e fez, carro, pastor? Eu digo, por quê? Não, o senhor tem que primeiro pensar em comprar uma burrinha, depois uma bicicletinha, depois uma motinha, depois... Eu achei interessante Eu disse, irmão, mas não é assim que funciona, a gente quer sempre ter alguma coisa a mais ou melhor. Porém, se o senhor me der uma burrinha, tá ótimo, pelo menos eu vou ter um lombo para andar em cima. Ele, Então não importa uma burrinha ou, sei lá, o carro, uma Hilux. O que interessa é que por tudo e continuamente devemos ser gratos ao Senhor. Por tudo e continuamente. Lendo no Salmo 133, se não me engano são 3 versículos, lemos que a bênção de Deus torna a nossa vida harmônica, cheia de paz. Sabe, irmãos? A bênção de Deus é preciosa e agradável. Sabe, meus irmãos? E Deus ordena com isso que a sua vida, aos que vivem em união, Ele ordena que esta bênção seja para sempre. Às vezes estamos tão atormentados com o dia a dia, porque não colocamos, voltando ao texto de Salmos 34, não colocamos as nossas cargas diante do Senhor, as nossas preocupações, as nossas dores, e estamos tão atormentados e não percebemos que estamos perdendo a paz, estamos perdendo a harmonia entre, sabe, com as coisas, com o próprio Deus, com o nosso próximo, com nós mesmos. E nossa vida está só virando um entulho, um monturo e crescendo. Sabe? O nosso lugar preferido às vezes é só um quarto escuro para chorar. Sabe? A nossa fala, a nossa voz é só de lamentações. Por quê? Questionamentos, por quê? Sabe? E aí perdemos a paz. Não estamos mais em harmonia com aqueles que amam, aqueles que nos querem bem, aqueles com quem vivemos, e aí quebramos nossos laços de amizades. Mais uma vez eu insisto, quebramos com os que estão próximos, com os que estão distantes. Esta semana eu vinha na rua, ia estacionar no meu carro, e quando eu vou estacionando, estava 70% do meu carro na vaga.
70% do meu carro estava na vaga. E alguém começa acende a lanterna traseira e começa a dar ré. E eu, bam, 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 e o cara vinha, eu digo, não é possível. O carro todo preto, o vidro todo preto, fechado até em cima. E vinha, eu, mas ele vai tomar minha... E eu não tinha, eu tive que tirar o carro, porque ele ia bater. E alguém poderia dizer, eu tirava nada, eu ia enfiar e arrastava o carro dele. Mas para quê? Por quê? Porque a vaga é sua? É nada. A vaga é da rua, da prefeitura. Minha não é não. E tem tantas outras. Aí eu dei ré e buzinando. Calma, eu vou sair, pronto. Você não quer? Eu saio. E aí comecei a rir. Ria que parecia uma criança rindo dentro do carro. E tinha um taxista, olhou assim para mim e fez, deu certo, seu pastor, deu certo. Ainda bem que deu certo. Eu não sei por que ele disse isso. Talvez conhecesse a pessoa. Ainda bem que deu certo. Sabe, irmãos, eu tenho tanta coisa para agradecer, por que eu vou brigar com uma pessoa que está querendo tomar o meu lugar? Ocupar o meu lugar. Será que realmente aquilo é meu? E aí esqueço de ser agradecido pelo que eu tenho. E não pelo que eu não tenho. Ou pelo que eu estou perdendo. Ou deixando de ter, sei lá. Sabe? Bendito seja Deus. Salmos 3:8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ora, se do Senhor é a bênção para nós, por que eu vou ficar incomodado com o pouco que eu perco? Vou nada. Vou não. Fique não. Não fique incomodado com o pouco que você perde, não. Continue vivo. Continue, como diz o jovem, de boa, não é, hein, Rafael? É de boa, é? É assim mesmo? Ainda é assim? Na minha época era valeu. Valeu, beleza. Agora é de boa, né? Tranquilo. Fica tranquilo, irmão. Calma. Tu está vivo. Então, diga bendito é o Senhor. Oxe. Bendito é o Senhor. Sabe? Porque do Senhor é a sua bênção sobre a vida do seu povo. Sobre a tua vida. Sobre a nossa vida. E é importante entender que quando ele diz, Paulo, bendito é o Senhor, porque nos abençoou com todas as bênçãos. Imagina, não existe um número. Por isso que não podemos e não devemos estar preocupados com o que estamos perdendo, com o que não estamos alcançando agora. Com o que nós estamos, sabe, não estou me sentindo realizado agora, ainda. Mas eu perdi aqui, eu perdi tanto. Você perdeu tanto, perdi tanto, mas você já pensou no que você ainda pode ganhar de tanto? Será? Você está preocupado com o que você tanto perdeu. Mas se Paulo diz que bendito é o Senhor, que nos abençoa com todas as bênçãos, então estamos preocupados com o tanto que perdemos, mas não estamos conseguindo enxergar o texto em que ele diz, muitas outras e muitíssimas outras bênçãos ainda virão. Então esse tanto que você perdeu é pouco equiparado ao infinito número de bênçãos que você tem ainda a receber. Tá. Então tem calma. Porque com todas as bênçãos, Deus abençoa o seu povo. Bem assim redundante, com todas as bênçãos,
Deus abençoa o seu povo com inumeráveis bênçãos, bem redundante assim. Com todas as bênçãos, Deus abençoa o seu povo com inumeráveis bênçãos. Essas todas, Ele está colocando um número infinito. Todas. E no original ele não está limitando, realmente é no número infinito. Todas. Eu penso, novamente voltando a Salmos, Paulo era um apreciador, tenho certeza, principalmente com esse texto, quando ele diz: bendito seja o Senhor. Salmos 149, versículo 4, diz que Deus coroa os humildes com a salvação. E eu penso nesta salvação, irmãos, como bênção maior à nossa vida. Eu vou tratar muito sobre isto nos próximos 2 domingos que virão. Sabe? A coroa, a vida do homem e da mulher confiante neste Senhor, que dele vêm as bênçãos, independentemente do que você está perdendo, ou que você perdeu, ou que você não ganhou, e daí, ora, as bênçãos são incontáveis à nossa vida. Deus, ao abençoar o seu povo, Ele torna a nossa vida uma realeza. Sabe? Torna a nossa vida uma realeza. Somos coroados pela bênção da salvação. Veremos isto quando falarmos dos filhos por adoção. Filhos por adoção. O povo é abençoado por uma coroa de glória. E aí eu penso, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz que nós somos abençoados por Deus por grandiosíssimas e preciosas promessas. E essa grande promessa de Deus à nossa vida, a se cumprir a nossa vida, significa que passamos a participar da glória de Cristo, da natureza divina. Para entendermos aqui, Pedro não está dizendo que nós, seres humanos, nos tornaremos deuses. Não é isto aqui, tá? O participar da natureza divina significa nós participaremos, por causa dessa grandeza de Deus na nossa vida, dessas promessas cumpridas na nossa vida, participaremos da glória de Cristo. Participaremos da vida gloriosa de Cristo. Participaremos do pensamento, do sentimento. As nossas realizações e as realizações de Deus são uma única. Porque nos tornaremos filhos, aleluia, em Cristo Jesus. Com todas as bênçãos, é porque podemos participar desta gloriosa e grandeza promessa. A salvação nos dá o direito de desfrutar da glória de Cristo. A vida de Cristo passa, a ser nossa vida. Não é uma vida outra. A minha vida, a vida de Cristo passa a ser a minha vida. A vida de Cristo passa a ser a tua vida. E não significa que Cristo é um Cristozinho que existe na tua vida. Eu já ouvi uma teologia dessa em uma determinada comunidade, que cada um de nós temos um Cristozinho pequenininho dentro de nós. Isso é heresia. Não. Temos o Espírito de Deus em nossa vida. E por este Espírito, Cristo vive em nós. Por isso que o céu te pertence. Por isso que o teu lugar não é o inferno.
O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para você. É preciso confiar e aceitar esta verdade à tua vida. As bênçãos celestiais mostram que na grandeza de Deus somos participantes. Participar da natureza de Deus é participar da glória de Cristo. Devemos ser gratos por isto. Devemos bendizer a Deus por isto. Porque, voltando à ideia passada, tudo que eu perco não é nada diante do tudo que eu ganho. Porque no tudo que eu ganho é a partir das bênçãos celestiais, como diz Paulo. Então, se eu perder aqui, nada será comparado ao que eu ganho dos céus no Senhor Jesus. Ao que você ganha dos céus no Senhor Jesus. Creia e viva esta verdade. Por isto, seja grato. Por isto, bendiga ao Senhor. Pare de murmurar e comece a agradecer mais. Pare de murmurar e comece a ser mais grato a Deus pelas promessas divinas. Oh, aleluia!